Lucas capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João Batista estava preso. Como eu falei, o título da mensagem, a pedra de esquina, a minha vida alinhada a ela. A pedra de esquina, na construção daquela época, era a principal pedra. Se você ler Salmo 118, versículo 22, Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 8, Atos capítulo 4, versículo 11, todas essas passagens falam sobre essa pedra de esquina, a pedra angular, a principal pedra na construção de um templo. E é interessante que essas palavras falam que esta pedra havia sido rejeitada pelos homens, mas a pedra que foi rejeitada, e esta pedra é Cristo, a pedra que foi rejeitada pelos homens se tornou a principal pedra de esquina. De maneira que aquela pedra era colocada em um canto, e a partir daquela pedra você puxava o alinhamento para toda a construção. Então, a partir daquela pedra você poderia esquadrar a sua construção, você poderia puxar um alinhamento, alinhar esta parede, alinhar aquela parede, você podia nivelar através daquela pedra, tirar o nível, você poderia tirar o prumo através daquela pedra. Então você podia fazer um alinhamento através daquela principal pedra, que era a pedra de esquina. Como eu falei, a Bíblia fala que esta pedra é Jesus Cristo. A nossa vida, ela tem que se alinhar a essa pedra, a nossa vida tem que estar alinhada a Cristo, que é o nosso padrão, amém? Que é o nosso padrão, o homem perfeito. Irmãos, a palavra aqui fala que neste momento João estava preso. Ele envia 2 dos seus discípulos a perguntar para Jesus se Jesus era aquele que haveria de vir. Se Jesus era o Messias, se Jesus era o Cristo. Cristo, no grego, Messias no hebraico, significa o ungido. É aquele sobre o qual derramava um óleo que se tornaria o rei. Então ele estava perguntando: o Senhor é o rei que haveria de vir, ou devemos esperar um outro? Olha só, quando você estuda os 4 evangelhos, na verdade um único evangelho, mas escrito ali por Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você estuda a respeito da pessoa de João Batista, nós aprendemos bastante coisas. Primeiro, João Batista, ele era parente de Jesus. Ele era praticamente da mesma idade de Jesus. João Batista tinha ali uns 6 meses de vida mais velho do que Jesus. João Batista, ele era descendente de sacerdotes. Tanto o pai como a mãe dele, Zacarias como Isabel, eram de uma linhagem sacerdotal. Os pais de Jesus também, José e Maria,
eles eram ambos da linhagem de rei. Então, você pega os pais de Jesus, José e Maria, ambos eram descendentes de Davi, de uma linhagem real. Você pega João Batista, tanto o pai como a mãe dele eram de uma linhagem sacerdotal, por pai e por mãe. E a Bíblia fala que os dois eram parentes. Mas olha, os pais de João Batista eram de uma linhagem sacerdotal, tanto o pai como a mãe. Os pais de Jesus eram de uma linhagem real. E a Bíblia fala que eles eram parentes, deveria ter outra ligação. Mas isso não é estranho, isso é tremendo. Porque os três principais ofícios de Israel era rei, profeta e sacerdote. E aí fala sobre essa ligação já das famílias, né, da ligação da família de Jesus com a família sacerdotal, ou seja, a ligação de uma família sacerdotal com uma família real. Né? É Lucas que fala isso. O anjo Gabriel falou para Maria: olha, a sua parente Isabel, ela está grávida já, porque ela estava escondendo a gravidez, já era 5 meses de gravidez, ela não falou para ninguém, ficava dentro de casa. O anjo Gabriel revelou para ela: ó, Isabel está grávida, vai lá que você vai ver. Né? Estou comentando a Bíblia. Então eles eram parentes, só que você percebe que quando João ele nasce, os pais dele eram de idades avançadas, já eram velhos. Então a Bíblia não fala mais dos pais de João Batista. A Bíblia não fala mais do pai de Jesus quando Jesus é adulto. Possivelmente eles já eram mortos, tanto José como também o pai e a mãe de João Batista. João Batista, então, como ele era de uma linhagem sacerdotal, para ele era muito fácil. Era só ele virar um sacerdote, ele tinha comida para o resto da vida. Porque toda a nação de Israel dava dízimos e ofertas, e os sacerdotes se alimentavam disso. Mas João Batista, ele recusa aquele alimento, ele não recusa a função sacerdotal dele, porque Deus tinha para ele que ele fosse um profeta, não simplesmente um sacerdote, como era o caso também de Jeremias, Ezequiel no Antigo Testamento. Então João Batista, a Bíblia fala que ele foi para o deserto. E lá no deserto, ele viveu lá. A Bíblia fala que ele foi se fortalecendo espiritualmente, vivendo no deserto. Está Lucas capítulo 1, último versículo ali de Lucas, praticamente, o último, né? E fala sobre isso. E ele, João Batista, ele tinha uma roupa feita com pelos de camelo. Pelos de camelo, né? Tecido com pelos de camelo. Essa era a roupa dele, tecida com pelos de camelo. Ele se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre. Ele cresceu no deserto. Quando ele se fortaleceu, Deus trouxe, tirou ele do deserto e levou ele para pregar. Só que João Batista, ele pregava na beira de rios, do Rio Jordão, porque lá tinha muita abundância em água. E então ele batizava as pessoas. Ele recebeu algo de Deus de batizar as pessoas com o batismo do arrependimento. Isso não tinha na lei que ele vivia. Foi Deus que deu exclusivamente para o ministério dele. Então João Batista, ele ficava ali ao ar livre, pregando a palavra e batizando as pessoas. João Batista, a mensagem que ele pregava na Bíblia, ele falava mais ou menos assim: produzi frutos dignos do vosso arrependimento. Produzi. João Batista pregava: olha, se você se arrependeu verdadeiramente, então você batiza dessas águas. E eles, porque o batismo é um testemunho público de conversão, as pessoas iam ser batizadas. E João Batista falava: produza fruto agora dignos do seu arrependimento. Produza atos de justiça. Ou seja, se você se arrependeu, então viva à altura do seu arrependimento. Ele pregava e as pessoas falavam: o que eu devo fazer? E ele dava exemplos práticos. Você tem 2 túnicas? Dê uma então. Você é soldado? Não levante falso testemunho, não faça uma extorsão para as pessoas, contentai com o vosso soldo, né? Ah, você é cobrador de impostos, não cobre mais do que aquilo que é certo. Então João Batista pregava e ele falava: olha, produzi frutos dignos, o machado está posto à raiz da árvore, a árvore que não der fruto, bom fruto, ele vai cortar.
e vai lançar ao fogo. Então a mensagem de João Batista é: se você se arrependeu, então você terá frutos que dizem que você se arrependeu. Se você se arrependeu verdadeiramente, então você será uma boa árvore e você terá frutos bons. Era essa a pregação de João Batista. Mas João Batista um dia, ele pregou para Herodes. Herodes era um homem que gostava muito de ouvir João, respeitava João, respeitava o ministério dele e ouvia muito. Só que numa dessas que ele foi ouvir João Batista falou assim para ele: larga a mulher do seu irmão. Porque João Batista tinha pegado, Herodes tinha um irmão que chamava Filipe. E Herodes foi e casou, tomou a mulher de Filipe, a mulher do irmão dele. Casou com a cunhada. E João Batista falou para ele que ele estava errado com aquela atitude. E aí Herodias, que era esta mulher, fez o quê? Prenda João. Está falando a verdade demais. Coloca esse homem preso para ele ficar quieto. Mas só que mesmo assim, Herodes queria ouvir João. E ele chamava João, e João fazia o quê? Pregava a mesma mensagem. Porque se João mudasse o discurso, ele sairia livre da cadeia. Mas ele continuava pregando o mesmo discurso e repetia e batia na mesma tecla: você pegou a mulher, você casou com a sua cunhada, você roubou a mulher do seu irmão, você devolva a mulher do seu irmão. E também começou a pregar sobre os pecados que Herodes cometia. E Herodes não gostava de ouvir essas verdades, mas ele respeitava João, continuava ouvindo João. E Herodias, que tinha feito João ser preso, então ela armou algo, a filha dela dançou, e agradou muito a Herodes. Você conhece essa história? E Herodes perguntou: o que você quer para a filha de Herodias? Até metade do reino te dou, ou seja, você quer ser minha rainha, Então você percebe Herodes com uma queda e uma fraqueza em determinada área da vida dele que estava levando ele ao erro. E a filha de Herodias perguntou para a mãe: o que eu devo pedir? E a mãe pegou e falou: peça a cabeça de João Batista. E foi assim que ele morreu e perdeu o seu ministério. Mas então João Batista, neste momento, ele estava preso. Ele estava preso. Agora, pense comigo, como que João Batista foi criado? Onde ele viveu? João Batista viveu livre no deserto. Ele viveu livre. Ele não dependia de homem. A roupa dele era tecida de pelos de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, não dependia de ninguém para viver. Não precisava de casa, vivia no deserto. Ele não precisava nada disso. E onde que ele foi pregar? Ele alugou um salão para ele pregar? Não, ele pregava ao ar livre. Não precisava pagar aluguel de salão, não precisava pagar conta de água, conta de luz, não precisava de alvará de funcionamento, não precisava de alvará de bombeiro, não precisava de lauda acústica, não precisava nada disso. Não precisava de luz, não precisava de LED, não precisava de telão, não precisava de altar, não precisava de microfone, não precisava de nada. Ele não dependia de homem algum, só dependia de Deus. Ele era um homem livre, saiu do deserto e pregava ali na beira do rio. E Deus tinha falado para ele: olha, sobre quem você ver o Espírito Santo descer e permanecer, esse é aquele que vai batizar, esse é o Messias, Esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus chega para batizar, ser batizado por João Batista não quer batizar Jesus, porque o batismo era para se arrepender, Jesus não tinha pecado. Mas Jesus falou: não, que se cumpra essa justiça. Jesus batizou. Na hora que Jesus saiu das águas, estava saindo das águas, João viu o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e permanecer sobre ele. João ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. João, ele contemplou a Trindade, a voz de Deus, o Espírito Santo e Jesus. Ele contemplou. E João, então, quando ele teve aquela visão, ele começou a pregar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Isaías capítulo 40 falou que João
o ministério de João era preparar o caminho até Cristo, até a chegada de Jesus. Este era o ministério dele. João já sabia de tudo isso. Ele pregava para todo mundo que Cristo era o Cordeiro de Deus, que Cristo era o Messias, que ele era aquele que haveria de vir. Mas agora eu te pergunto, por que então ele fez essa pergunta? Ele enviou 2 discípulos para perguntar para Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Por que ele fez essa pergunta? Se ele pregava isso daqui a vida dele inteira, ele pregava isso. Ele pregava que Jesus era, e Deus mostrou para ele, mas por que ele perguntou? Você acha que é fácil? Por um homem que foi criado livre no deserto, um homem que pregava ao ar livre na beira do rio, um homem que era livre, não dependia de ninguém. Na cadeia, os outros iam levar gafanhoto para ele, mel, se houvesse na cadeia. Não, ele comia a comida da cadeia. Ele não se alimentava, aquela não era a comida dele. A comida que ele serviu na prisão não era a comida que ele era acostumado a comer. Ele era acostumado com a liberdade, ele era acostumado a viver livre, ele era acostumado com um tipo de comida. Agora não, agora ele estava preso, comendo outro tipo de comida. Você acha, irmãos, por mais que ele fosse o maior homem que já viveu, conforme o próprio Jesus falou, até Cristo, você acha que aquele período que ele estava na prisão, você acha que não era um período difícil para ele? E agora eu te pergunto, quem foi que falou para ele que Jesus era o Messias? Quem foi que falou? Era o ministério dele preparar o caminho, Deus falou para ele, ele viu aquilo ali. Mas Jesus alguma vez falou para ele que ele era o Messias? Jesus alguma vez falou para João Batista: João Batista, você está certo, eu sou o Messias? Não, Jesus não falou isso para ele. Agora João está preso. Se Jesus é o Messias verdadeiramente, então ele vai morrer, porque ele só veio para preparar o caminho para Cristo. E se ele, agora eu entro na mensagem, e se ele, até aquele ponto, será que ele pregou certo a vida inteira? Será? Porque foi ele que falou que Jesus era o Messias. Jesus não falou o que era. Foi ele que falou, esse é o Cordeiro de Deus. Não foi Jesus que falou, eu sou o Cordeiro de Deus. Não foi. Foi ele que diz tudo isso. Foi ele que disse. Será que ele pregou a vida inteira certo? Será que a vida inteira João Batista teve certo? Será que ele nunca errou? Ele está aqui, a idade dele nessa época, ele tem de 30 a 33 anos. Ele tem pouco mais de 30 anos aqui, João Batista. Será, irmãos, que a vida inteira ele esteve certo? Será que ele nunca errou na vida? Será que a pregação dele a vida inteira foi uma pregação certa? Será que ele nunca errou? Porque foi ele, como eu disse, foi ele que falou que Jesus era. Jesus não falou o que ele era. Espera aí. Pegou 2 discípulos, vai lá e pergunta para ele, eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir da voz dele. Se Jesus, é realmente aquele que nós haveríamos de esperar. Se é ele mesmo. Agora eu quero ouvir dele. Será que eu não errei? Será que muitas das vezes eu não falhei? Como eu falei, ele estava preso. Ele não era acostumado com aquilo. Ele não era acostumado com aquela comida. Será que ele não tinha errado? João Batista, no final do seu ministério, Deus já tinha usado muito a vida deste homem. Mas no final do seu ministério, ele pega os 2 discípulos seus, né? Pega essa linha aqui, ó. Estou fazendo uma ilustração. Pega essa linha aqui, leva lá na pedra de esquina, lá em Jesus, e eu quero tirar o meu alinhamento em relação a ela. Eu quero ver se o meu ministério está alinhado realmente com o dele, ou se eu estou doido, ou se eu preguei tudo errado na minha vida. Vai lá, pega, eu quero me alinhar a essa pedra angular, essa principal pedra de esquina.
Agora traga para nós, estuda isso daqui. Quantos anos você tem de ministério? Quantos anos você tem de caminhada? Quantos anos você tem de vida? Quantos anos? Será que a vida inteira você pregou certo? Será que o seu ministério a vida inteira, será que você nunca errou? Plural, será que nós nunca erramos? Nós sempre estamos certos? Ou quando nós erramos, foi coisinha pequena. Quando os outros erram, nossa, que escândalo. Será? Será que nós nunca paramos diante de Deus e falamos assim: Senhor, eu estou inteiramente de acordo com a tua vontade? Você nunca fez essa pergunta para Deus? Você nunca fez essa pergunta, né? Senhor, nós estamos certo? Senhor, nós estamos na direção correta? Nós estamos fazendo o que te agrada? Irmãos, mas o orgulho não deixa a pessoa perguntar isso. O orgulho não deixa a pessoa chegar muitas das vezes diante de Deus fazer essa pergunta. Agora, por quê? Que Jesus falou para João Batista: olha, o maior homem que já existiu foi João Batista. Agora, por que o maior homem que já existiu, no final do ministério dele, né, faz uma pergunta para Cristo e está querendo pegar o alinhamento para ver se ele está certo mesmo? Por que ele faz isso? E por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos passar por uma reciclagem? Se as pessoas trabalham nas suas empresas, ilustração, tá? Não é regra, a nossa regra é a Bíblia, mas ilustração. A pessoa tem a sua profissão e ele passa por reciclagem. Por que você e eu, que somos obreiros, não podemos passar por reciclagem? É vergonhoso pedir conselho para os outros? É vergonhoso você ter um auge, você ter uma dimensão, e nós chegarmos para uma pessoa e falar assim: você me explica isso daqui? Será que eu estou certo neste ponto? Por que João Batista fez isso e nós não podemos ter a humildade de fazer isso também? Você já parou para pensar, irmãos? Olha só, vamos pegar outro exemplo, Davi, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Salmo 139, versículo 23, versículo 24, Davi falou o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Davi, o grande homem de Deus, chega diante de Deus: Senhor, sonda-me, eu quero me alinhar contigo, eu quero estar alinhado com o Senhor, eu estou certo, a minha vida está correta. Aquele homem segundo o seu coração, que Samuel falou para Saul, aquele homem segundo o seu coração, sou eu mesmo? Eu estou sendo aquele homem que o Senhor queria que eu fosse? Aquele homem segundo o seu coração, é isso? Porque o Senhor falou, e todo Israel sabe que eu sou aquela pessoa segundo o seu coração, e eu estou sendo mesmo? Eu estou te glorificando? Eu estou te glorificando com a minha vida? Senhor, me sonda, Senhor, o meu coração, e prova os meus pensamentos, Senhor. Eu quero me alinhar com a tua vontade, eu quero me alinhar contigo, ó Deus. Irmãos, o maior homem, João Batista, o grande rei de Israel, Davi, agora pega o maior apóstolo que já existiu, o maior apóstolo, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse assim, semelhantemente tomou o cálice e disse assim. Irmãos, quando Jesus celebrou a ceia, ele celebrou só ele e os 12, a portas fechadas. Paulo, quem contou para Paulo exatamente o que Jesus fez no dia da ceia? Quem contou? Foi o próprio Senhor que revelou para ele como que aconteceu na ceia.
É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, pois eu recebi do Senhor, eu não aprendi com Pedro, com João, eu não aprendi com eles como que foi o dia da ceia. O Senhor me revelou como foi o dia da ceia, e eu estou explicando para vocês, a igreja de Corinto, como que deve ser a ceia do Senhor, porque eu aprendi diretamente de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 11, Paulo, ele fala assim que o evangelho que ele aprendeu com o Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Foi com o Senhor que Paulo aprendeu, foi com ele. Aí, irmãos, a Bíblia fala que depois de 14 anos, Gálatas capítulo 2, depois de 14 anos de ministério, Paulo vai onde? Vai em Jerusalém, para fazer o quê? Para ver o quê? Ele vai em Jerusalém, lá com os líderes da igreja, Pedro, Tiago, os líderes, as colunas da igreja. Paulo chega lá depois de 14 anos pregando o evangelho, fazendo obra no mundo. Paulo chega para os líderes da igreja e mostra o evangelho que ele prega. E Paulo está falando assim, perguntando para eles, esse evangelho que eu estou pregando está de acordo com o evangelho que vocês pregam? Este evangelho que eu prego é o mesmo evangelho que vocês pregam? E todos lá em Jerusalém, Atos capítulo 15, viram que o evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo, e o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro, que era a mesma palavra, que era o mesmo evangelho, era a mesma mensagem. Paulo pregava um evangelho que ele não aprendeu de nenhum dos apóstolos. Ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus o evangelho, e ele pregou, levou para o mundo este evangelho. Depois de 14 anos pregando, ele viu que era a mesma mensagem, não tinha nenhum desvio, não tinha nada de diferente, era o mesmo evangelho. Ao ponto que Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo para a igreja dos Gálatas, Paulo fala assim, que o evangelho que eles aprenderam foi passado de uma maneira tão clara, tão precisa, tão genuína, tão fiel, que é como se eles tivessem visto Cristo crucificado. Paulo pregou o evangelho para a igreja dos Gálatas de uma maneira tão extraordinária, que é como se os cidadãos, os moradores, os gentios de Gálatas, é como se eles estivessem vendo o próprio Cristo crucificado. Pensa como que este homem pregava, né? Como que ele pregava. Mas Atos 15 ele chegou para fazer um alinhamento. Chegou para Pedro e Tiago, como eu falei, olha o evangelho que eu prego é o mesmo que vocês estão pregando aí? Eles viram, era a mesma palavra, aleluia, era a mesma, aleluia. Paulo, ele foi buscar alinhamento com a liderança da igreja. Você não pode nunca buscar um alinhamento com a sua liderança. Nunca você pode chegar e sentar com a sua liderança e falar, olha, eu estou fazendo isso daqui está certo, está alinhado. Por quê? João Batista, o maior homem que existiu até Cristo, se alinhou com Cristo. Como que Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, que era profeta, compositor, tudo mais, se alinhou com a vontade de Deus. Como Paulo, o grande apóstolo, se alinhou com a liderança da igreja. Porque eu e você não podemos então nos alinhar com a vontade de Deus? Por que nós não podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, o evangelho, o meu ministério está agradando ao Senhor? O Senhor está se agradando, Pai, com o meu ministério? Aí o que Jesus falou para os discípulos? Jesus não falou, vai lá e fala para João que eu sou o Cordeiro de Deus. Não falou. Qual que era a maneira que João Batista via o verdadeiro evangelho? Eram frutos que testificavam a conduta e a vida da pessoa. Era assim que João via o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem. Jesus sabia que João via desse jeito. Então Jesus falou para os dois, vem cá, fica aqui, fica vendo
Fica vendo aqui, ouvindo. E aí Jesus começou a curar as pessoas, e os 2 discípulos vendo, começou a expulsar o demônio, começou a fazer a obra, começou a pregar para os pobres. Vocês viram, vocês ouviram, agora vão lá e falam para João, o que vocês viram e ouviram, e ele vai ter a resposta. Porque essa era a mesma pregação de João. Na hora que eles chegaram e falaram, olha, ele não falou se é ou se não é, mas olha, ele mostrou isso, aquilo, e nós vimos pelo fruto. Aí João Batista poderia dizer o quê? Realmente, ele é o Messias. Por quê? Por que Jesus mandou essa resposta para João? João precisava de paz na mente. Paz. João precisava de certeza. A fé é a certeza. Se o ministério dele estava no fim, ele precisava terminar o ministério dele com paz. Paz. Por isso que ele foi buscar este alinhamento para a vida dele e o final do ministério dele. Escute, Deus ainda tem muita obra para fazer na sua vida. Muita. Mas nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. Nós precisamos nos alinhar com a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? Aquele hino, aquela música que fala, como eu posso ter as mãos vazias e perante Cristo apresentar? Ou seja, eu tenho que levar boas obras para Cristo. Quando Cristo vier buscar a sua noiva, ele vai vir nas nuvens. E ele fala em Apocalipse, eis que cedo venho e comigo está o meu galardão, a minha recompensa. Quando a igreja será arrebatada, a igreja chegará em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao 15. A igreja chegará perante o tribunal de Cristo. E ali as nossas obras serão passadas pelo fogo. Ali será experimentado. Paulo falou, eu pela graça que me foi dada, como sábio construtor, eu lancei o fundamento, e o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o Senhor. E cada um edificará sobre esse fundamento. Se alguém edificar uma obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, o fogo provará e se manifestará qual seja esta obra. O fogo vai provar as boas obras e as más obras. Se aquela pessoa apresentou uma obra como madeira, feno e palha, esta obra será queimada. O tal será salvo, como todavia pelo fogo. Como eu posso, Jesus ele vem nas nuvens para me buscar, e de repente eu sou arrebatado com ele, e o banquete está preparado ali, e antes do banquete o Senhor fala, vem aqui, que eu vou te entregar os seus galardões. Aí eu chego com as mãos cheias, e o Senhor fala, coloca diante do fogo, e tudo aquilo queima. Como eu posso, irmãos, como eu posso aguardar Jesus cheio de más obras? Como eu posso esperar pela volta de Cristo e Jesus vir nas nuvens me buscar e eu levar as minhas mãos cheias de más obras? De más obras. Irmãos, aleluia. O Senhor está me levando para uma vida nova e eu estou levando um monte de coisa velha para Ele. Como eu posso fazer isso com o meu mestre? Como eu posso fazer isso com o meu mestre? Irmãos, João Batista precisava de paz para terminar o ministério dele. Nós precisamos terminar o nosso ministério, a nossa carreira nesta terra com paz. Eu não posso ser uma pessoa de más obras. Lá em Israel era assim, os falsos profetas, se dava pão, eles profetizavam a bênção. Se não desse pão, não desse dinheiro, eles desciam a lenha. E hoje não é diferente. Tem missionário, missionária, pastor e tudo mais se pensar. Se der oferta, prega, revela só coisa boa. Agora não dá oferta não. Não convida não. Desce a lenha, desce a madeira. Como pode? Como pode? Se a igreja te dá oportunidade, você fala bem. Se a igreja te dá espaço, você fala bem. Se a igreja não te dá oportunidade, não te dá espaço, você fala mal? Isso eram os falsos profetas do Antigo Testamento. Que obra é essa, meu irmão?
Que obra é essa? Não é possível, irmãos, todo ano que tem chá, você vai se levantar contra o chá de mulheres? Todo ano que tem retiro, você vai levantar? Será que você, irmã, nunca vai aceitar a liderança da mulher que Deus colocou no ministério? Será que você nunca vai aceitar? Meu Deus, nós precisamos nos alinhar com essa principal pedra de esquina que é Cristo. Nós precisamos de paz no nosso ministério, irmãos. Deus nos levantou para nós sermos bênção e não para sermos problemas, sermos tribulação para os outros. Irmãos, nós já estamos cansados de perder pessoas por problema de crente, por problema de pessoas que fala palavra mal falada, que faz coisa errada. Já estamos cansados disso. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos que nos colocar diante de Deus e alinhar o nosso ministério. Irmãos, o que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo isso, vamos fazer. O que estão fazendo isso? Vamos fazer também. Irmãos, nós não podemos ser que nem o irmão do filho pródigo que tira o corpo fora. Está tendo uma festa, eu não vou, não participo. Vai ter um chá, não quero, não vou, não participo. Vai ter isso, não vou, não quero, não participo. Misericórdia, irmãos. Isso é atitude do irmão mais velho. Nós precisamos nos alinhar, irmãos, com a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos passar por uma renovação. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar a nossa mente, devemos renovar, para que nós venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que nos alinhar, irmãos, com a vontade perfeita de Deus. Se Jesus estivesse hoje aqui, visivelmente, fisicamente, nós estaríamos fazendo a vontade dEle, nos agradando a Ele. E muitas das vezes, irmãos, a palavra fala, não é comigo. Como que não é? A palavra falou, não sou eu não. E aí o irmão, a irmã pensa, se aquela pessoa tivesse aqui, essa mensagem era para ela. Ela vai escutar pelo YouTube, fica tranquilo. Ela vai assistir pelo Face também. Essa palavra é para nós, porque Deus nos ama. Jeremias capítulo 2, versículo 23, versículo 24. Jeremias pregando para Israel. E Jeremias sendo usado por Deus e falando, vocês são idólatras. E o povo falando, não somos idólatras não. Vocês adoram Baal, nós não adoramos Baal não. Como que vocês não adoram? Olha, os passos de vocês não valem. Aqui, olha o seu sapato aqui, ó. Não é o seu sapato? Não, aqui o seu sapato, rapaz. Como que você fala que você não é idólatra? Como que você fala que você não é idólatra? Olha a idolatria aí. Olha os seus passos aqui. Olha aquela árvore frondosa. Você se prostituiu lá com os ídolos, com as imagens de escultura. Olha lá no alto do monte, você subiu lá também. Você prostituiu lá. Como que você fala que você não é idólatra? Olha os seus passos estão indo até lá. Como que essa mensagem não é para você, se está sendo revelado justamente o que você faz? Como que esta palavra não é para nós, se ela está falando exatamente as nossas atitudes, o nosso procedimento? Esta palavra é para nós. O Senhor quer que nós viemos nos alinhar com essa principal pedra de esquina. O Senhor quer o nosso alinhamento, aleluia, com Ele, aleluia. O Senhor nos levantou para sermos bênçãos, para nós andarmos e fazermos o bem por onde nós formos. Irmãos, não importa se sou eu, o pastor da igreja, se são os pastores, presbítero, evangelista, diácono, obreiro, irmão, irmã, obreira, não importa quem seja. O exemplo da palavra que foi dada é sobre João Batista, sobre rei Davi, sobre Paulo, um dos maiores homens que já existiu na terra. Todos eles chegaram no momento da vida e da fase do ministério, e não era na fase ruim não, na fase no auge, na fase boa. Todos eles chegaram diante de Deus e perguntaram, Senhor, eu estou alinhado com a tua vontade. Por que nós não podemos fazer isso? Irmãos, jamais nós podemos nos esconder atrás da nossa ignorância. Não podemos jamais colocar a nossa ignorância e nos escondermos atrás dela. Não é isso que agrada o coração de Deus. Não é isso que agrada o Espírito Santo. O Espírito Santo quer pegar a sua vida ministerial e fazer você uma tocha para as nações.
Escute o que eu estou falando. O Senhor quer incendiar a tua vida, o Senhor quer incendiar o teu ministério e levar você por essas terras para levar a palavra de Deus, mas Ele fará isso se você se alinhar à vontade soberana e suprema dEle. Aleluia. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. Se eu receber um cajado, Ele é Deus. Se eu tiver oportunidade, Ele é Deus. Se a porta se fechar, Ele é Deus. Se eu não tiver oportunidade, Ele é Deus. Se a palavra me pegou, Ele é Deus. Se eu estou errando, Ele é Deus. Se eu estou falhando, Ele é Deus. 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 Ele é o Senhor da igreja. E sempre será o Senhor da igreja. O rabachandere condere calabas. Aleluia. Uribalas tu deixere de candere calabas. Aleluia. Eu sei que a palavra é forte, irmãos. Eu sei. Mas o que Deus tem para fazer na tua vida também é forte. Eu sei que a palavra pegou, eu sei. Mas eu sei que a tua chamada é grande, é forte, é tremenda, eu sei também. O Senhor fala assim, dando exemplos de grandes homens, porque Ele tem grandes coisas com a gente. Ele tem grandes coisas conosco. Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Fecha os olhos, eu quero orar com você. Amado Deus, chorou de que bendeguesse. Oh, aleluia, ore comigo, igreja. Ore porque tem algo forte de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, alinhe, Pai, cada homem, cada mulher que está aqui. Deus, nos alinhe, Pai, com a tua pedra, Pai, com a principal pedra. Não queremos, Pai, pegar o nosso alinhamento com outros blocos rachados, com outras pedras, Pai, que não são, que nunca serão a principal pedra. Queremos nos alinhar diretamente contigo, como João Batista foi e se alinhou com o Senhor, como o pai Davi foi e se alinhou com o Senhor, como Paulo, Pai, foi para a liderança e buscou, meu Pai, respaldo e alinhamento com a liderança mundial da igreja. Espírito Santo, este ministério, Pai, é IPFAV. Nós queremos, Pai, estarmos alinhados com a tua vontade. Queremos fazer, meu Pai, nesta terra o que o Senhor quer que nós façamos. Queremos viver da maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Pai, o Senhor falou para nós que se o Senhor passasse por dificuldade, nós passaríamos, mas que também quando o Senhor reinasse, nós também reinaríamos. O Senhor falou que o que aconteceu contigo de sofrimento poderia acontecer conosco também, mas o que acontecesse com o Senhor de glória, também conosco se manifestaria. O Senhor, meu Pai, mostrou claramente que nós devemos estar em sintonia perfeita contigo, alinhados, Pai, perfeitamente com a sua vontade soberana. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ensina, Pai, a sermos mais crentes. Não queremos, Pai, elogiar, Pai, porque espaços são nos dados. Não queremos contribuir com dízimos e ofertas, Pai, porque nós somos massageado o nosso ego. Meu Deus, não queremos, Pai, ser esse tipo de crente, Pai. O Senhor, Pai, nesses últimos dias, exige de nós, Pai, uma vida santa na Tua presença, uma vida, Pai, de caráter, Pai, diante de Ti. Espírito Santo de Deus, se nós temos errado, Pai, perdoa os nossos pecados. Se nós temos falhado como denominação, perdoa os nossos erros. Se nós temos falhado, Pai, como líderes, Pai, como liderança, perdoa os nossos erros. Se nós temos falhado, Pai, com palavras,
palavras, Pai, com ações e atitudes, Pai, nos perdoe. Mas, Pai, nós pedimos a Ti, nos alinhe, Pai, nesta noite, nesta manhã, nos alinhe com a Tua vontade. Não importa, Pai, quem será o professor de teologia, não importa quem será a mulher que irá pregar no culto de quarta, não importa, Pai, que departamento ou setor haverá o trabalho. Espírito Santo de Deus, Pai, nos ensine, Pai, a sermos cristãos dedicados, Pai, independentemente quem seja personagem, quem seja pessoa, ou Senhor da glória e da vida. Nós queremos, Pai, como João Batista, alinhar o nosso ministério, para que nós venhamos ter paz para trabalhar. Não queremos, Pai, te servir com um coração apertado, não queremos te servir, Pai, pensando que nós estamos errados, não queremos te servir, meu Pai, tendo problema com o irmão ou com uma irmã. Queremos, Pai, te servir, Pai, com a mente em paz, com a nossa mente. Queremos ter paz contigo, ó Deus. Queremos ter paz, Pai, com os irmãos. Queremos ter paz conosco mesmo, Pai. Como João Batista, Pai, queria ter paz consigo mesmo. Nós queremos ter esta paz, Pai, e esta tranquilidade, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, unge-nos, Pai. Usa-nos, Pai.